Fala pessoal, Felipe Barros na área, trazendo mais um scout para vocês. E hoje é dia de analisar jovem meio-campista que tem negociações avançadas para se tornar novo reforço do Santos. Estamos falando de Vitor Hugo, 21 anos de idade, jogou a última temporada lá no futebol da Turquia, pertence ao Flamengo e está próximo de ser mais um atleta do Peixe. Vamos ver, galera, um monte de coisa no vídeo de hoje, mas não sem antes te lembrar que é muito importante se inscrever aqui na FBTV, deixar o likezinho no vídeo, ativar o sininho para receber as notificações e, claro, compartilhar o nosso conteúdo para dar aquela moral, tá bom? Recadinhos dados, finalmente podemos começar com os números do jogador na tela. Vamos lá, pessoal. Números de Vitor Hugo na última temporada europeia, temporada 2024-25. Lembrando de novo, ele tem 21 anos de idade, 1,82 m. Jogou a última temporada europeia pelo Göztepe. Não sei como é que se pronuncia, Göztepe, não sei, lá na primeira divisão da Turquia, tá bom? Vamos lá. 35 jogos, 12 como titular, 3 gols, nenhuma assistência, 13 passes para finalização, 33 arremates com 21% de acerto no gol, retomou a posse de bola em média 6,8 vezes a cada 90 minutos, desperdiçou a posse de bola em média 11,8 vezes a cada 90 minutos, ganhou 53% das disputas de bola por cima, tomou um amarelo e não foi expulso nenhuma vez Vitor Hugo na temporada passada. Torcida Fantástica, conta pra mim nos comentários do vídeo. Ficaram animados com esse quadrinho, com os números do jogador? Claro que ainda vai ter mais informação, vai ter a minha opinião ao longo do vídeo, mas eu sei que você adora promoção e descontinho. Então corre lá na Centauro que, como sempre, tá rolando ele, o nosso cupom, o FB Scout 10, que te dá 10% de desconto em todos os produtos vendidos e entregues pela Centauro, como, por exemplo, o uniforme oficial do Peixe, você encontra com desconto, beleza? Bora seguir com o jogador, pessoal, falar mais um pouco sobre o atual momento do Vitor Hugo, né, que foi emprestado pelo Flamengo, foi sua primeira temporada fora aqui do Rio de Janeiro, e foi razoável no futebol da Turquia. Ele até começa muito bem a sua trajetória lá no Göztepe, né? Ele começa até jogando mais do que ficando no banco de reservas, e quando vai chegando o fim da temporada ele acaba perdendo um pouquinho de espaço. Não que ele deixe de jogar, né? Ele continua jogando, mas passa a ser mais uma peça de banco da equipe turca. Os últimos 10 jogos, vamos colocar assim, todos eles ele vem do banco de reservas. Já no comecinho ele chega, se adapta um pouquinho, depois vira titular da equipe e acaba perdendo a vaga. Então, nesse momento, não vai chegar assim na sua melhor fase, né? Ele chega até a voltar para o Flamengo, é relacionado já para alguns jogos do Campeonato Brasileiro, mas pelo menos vinha jogando com uma regularidade grande no futebol da Turquia, tá bom? O jogador é muito jovem, pessoal. Normalmente nessa faixa etária a gente não se preocupa com a parte clínica. Eu acho que todo mundo tem razão em não se preocupar. O Vitor Hugo ainda não é um cara que, espero que continue assim, né? Não é um cara que desenvolveu lesões crônicas, desfalcou o Flamengo, o Göztepe ao longo da sua trajetória. Até teve uma lesão leve aí em 2025, mas nada a se preocupar, tá bom? E quando falamos, pessoal, de características, posicionamento e função dentro de campo, o que mais dá para falar sobre o Vitor Hugo? Vamos lá. Mapas de movimentação, mapas de calor. Peguei a temporada na Turquia e lá pelo Flamengo em 2023, a temporada que ele mais atuou. Né, pessoal? E o Vitor Hugo, ele é um meio-campista, tá bom? Como vocês percebem nos mapas de movimentação, as intermediárias ofensivas, né, nos 2 anos ficam mais povoadas assim do que a intermediária defensiva. Eu vejo o Vitor Hugo podendo ser o segundo ou terceiro homem de meio campo, ou até mesmo mais um meia, tá bom? Não vai ser aquele meia pifador, né? O Vitor Hugo é um cara de boa força física, ele tem 1,82 m, é um cara alto, é um jogador que tem uma ótima condução de bola, um arraste, é um cara que, quando recebe na zona central, ele consegue progredir com a bola, tirar o time da pressão com uma arrancada, né? Nos tempos de Flamengo ele era mais volante, jogava muitas vezes ali no sistema numa linha de 4, né? Tinha o Alan, tinha o Gerson, tinha ele, o pessoal se revezava ali no setor de meio campo, né? Então, você tinha o Gerson e ele podendo sair um pouco mais, às vezes ficava o Pulgar ou o Alan como um primeiro homem mais fixo, então era um cara que variava de segundo, terceiro homem. No futebol da Turquia ele jogou um pouco mais solto, virou até um pouco mais o meia, começou a pisar mais na área. No Flamengo ele já fazia isso, mas na Turquia começou a fazer mais, né? Parou de descer tanto para fazer a primeira fase de construção. Então hoje eu vejo o Vitor Hugo como um meio-campista moderno, um cara que pode ser volante, pode ser um cara mais solto no meio de campo, com capacidade relativa de organização de jogo. Ele não é um pifador, mas também sabe. É um cara que tenta passes em profundidade quando é necessário. É um cara que pisa bastante na área, é um cara com força para conduzir, receber de costas, girar. Né? Claro que é um cara que está amadurecendo ainda, vira e mexe, ele acaba errando bastante nesse sentido, mas
tem essa característica que está claramente em lapidação. A gente não pode esquecer que é um cara que já tem 4 temporadas aí como profissional, mas ele tem apenas 21 anos de idade. É canhoto, também esqueci de falar isso para vocês. E para um meio campista que não é o meia, camisa 10, até um cara que participa bastante aí com gols e assistências, tá bom? Deixou o like no nosso vídeo, fez no comentário, é muito importante, tá bom? Para o YouTube continuar mostrando o nosso conteúdo. E que tal entendermos como é que foi o seu começo de carreira com a camisa do Flamengo aqui no Rio de Janeiro? Vamos lá. Histórico, né? As temporadas de Vitor Hugo como atleta profissional. 2022, seu primeiro ano como profissional no Flamengo. 37 jogos, 17 como titular. 3 gols, 4 assistências. 2023, defendendo ainda o Flamengo. Aqui é uma temporada que ele acaba jogando na totalidade, né? Um pouquinho mais do que no ano anterior. Ele faz 46 jogos pelo Flamengo, 20 como titular, 3 gols, 2 assistências. E no ano passado ele faz o primeiro semestre no Flamengo, né, até ser emprestado, 22 jogos, 3 como titular, não marca gols e não dá assistência. Então é um jogador muito novo, né, pessoal, tem 21 anos de idade, já tem quase aí 150 jogos como profissional, tá bom? Voltando para mim, galera, reta final do nosso vídeo, o que eu acho de Vitor Hugo chegando para reforçar o Santos? Ele é um jogador que, se vocês abrirem as redes sociais, ver os comentários da torcida do Flamengo, talvez tenha muita gente pegando no pé. Mas spoiler pra você, a torcida do Flamengo aqui no Rio de Janeiro ela realmente é bem cri-cri. É uma torcida bem exigente, não costuma ter muita paciência, ainda mais quando o cara não tem tanta grife e etc. Porque eu acho o Vitor Hugo uma ótima peça pro time do Santos. Claro que é um menino, é um cara que tá em amadurecimento, precisa evoluir ainda em alguns sentidos, mas é um cara com muita margem de evolução, um cara com porte físico, um cara que consegue fazer um jogo sem bola interessante e ao mesmo tempo consegue pisar na área, ou seja, um cara moderno, né, pratica o futebol que hoje em dia se cobra muito. Eu acho que é um cara que pode encaixar na mão do Vojvoda. Então acaba sendo uma aposta, um jogador que ainda está galgando parâmetros, está evoluindo como jogador, mas eu acho uma excelente aposta. Não sei qual vai ser o modelo de negociação, mas é um cara aí para no curto prazo ajudar e no médio e longo prazo poder ser um ótimo ativo para o Santos também, tá bom? Falei pra caramba, dei a minha opinião, quero saber de você, torcedor, se gosta dessa contratação, concorda ou discorda da minha opinião, conta pra mim nos comentários, beleza? Fechei a tampa do nosso vídeo, eu espero que vocês tenham gostado, um grande abraço a todos e não esqueça de ativar o sininho porque vem muito mais scout por aí. Valeu!